Olá, ser humano nosférico, aqui é a Nana. Seja bem-vindo ao meu canal. E a gente vai continuar a ler o livro Iniciação ao Coração do Tempo. E nós vamos ler o capítulo 7. Isso. A gente vai continuar no capítulo 7. Iniciando o capítulo 7 em 3, 2. Vida cotidiana. Sente-se diante do fato, como uma criança pequena, e esteja preparado para abandonar todas as noções preconcebidas. Siga humildemente em qualquer lugar e a qualquer abismo que a natureza leve, ou você nada aprenderá. Fiquei impressionada com uma série de desilusões sobre a minha realidade, percebida durante o primeiro ano de aprendizado. Eu estava no processo de desaprender tudo o que haviam me ensinado. Estados de consciência não comuns se tornaram vida comum e fenômenos paranormais se tornaram comuns. No reino mítico, Votan e eu morávamos na corte de Bonwick, Loidine, onde nos esforçávamos para tornar a vida doméstica um espelho perfeito da corte dos anciões nascidos nas estrelas. Isso significava que todos os detalhes eram considerados. Colocaria mais poeira no espelho ou traria uma reflexão melhor do ser superior? Embora possa parecer estranho para alguns, esse tipo de vida criativa se encaixa perfeitamente nos meus sonhos de infância. Nós três estávamos comprometidos em melhorar nossas estruturas emocionais de pensamento como parte de uma missão que envolvia a completa transcendência de todos os pensamentos, ideias e crenças convencionais sobre a realidade. Isso foi concebido como um processo de 10 anos, em que concordei em morar e trabalhar com eles até meu aniversário de 40 anos. Votan e Loidine criaram um acordo em que nós três assinamos e fizemos um voto de silêncio, pois sabíamos que as opiniões de outras pessoas poderiam distrair o experimento. E o seguinte e resumido texto nas palavras de Votan é: eles, nós três, se reuniram nesse planeta para libertar a espécie humana de seu feitiço hipnótico de limitações autoimpostas e sistemas de crenças ultrapassados. Mas primeiro, eles devem se livrar de todos os resíduos kármicos fragmentados de Maldek e Marte e resgatar todas as memórias da guerra dos mundos do paraíso perdido. Dos mundos e do paraíso perdido por sua lembrança total. Votan e Loidine estavam operando como uma unidade em seu campo unificado. Era minha âncora e guia. O papel de Loidine era o de esposa e parceira e o meu era o de aprendiz. A harmonia deles como casal era a minha base e eu me sentia honrada por estar no meu papel. Eu estava tão ocupada aprendendo e reorientando minha consciência que não pensei muito nos relacionamentos e como eles se encontravam. Embora eu nunca tivesse participado de um experimento como esse, não se tratava de certo ou errado, era apenas o que estava acontecendo, destravando o conhecimento. Todos os dias, Votan e eu aparecíamos fielmente para sintonizar o canal da história cósmica. Apenas o ato de aparecer e sentar junto desbloqueou inundações de memória simultaneamente para nós. Era uma força poderosa que não poderíamos explicar completamente, exceto dizer que essa transmissão de conhecimento remonta às duas tumbas lado a lado em Palenque, México, a tumba de Pacal Votan e a tumba da Rainha Vermelha. Mas é além disso. Quando esse cofre da história cósmica foi aberto entre Votan e eu, foi literalmente como ser transportada para outra realidade. Éramos as portas estelares que se abriam para diferentes dimensões. Por meio do alinhamento de nossa energia, poderíamos ir a qualquer lugar
e durante a transmissão diária, a realidade física se dissolvia e, por falta de uma melhor descrição, foi como o filme Matrix, onde os paradigmas coletivos codificados que criam nossa percepção de realidade foram eliminados à medida que vibrávamos noutra dimensão de consciência. Essa realidade sempre existiu e é que nunca estivemos sintonizados com isso. Experimentamos uma lembrança mútua de um pacto que fizemos noutra vida. Havia uma sensação de que éramos artistas representando uma peça de arquitetura viva que durou muitas eras, mas mudou a aparência e o nome a cada encarnação. É algo que não pode ser totalmente articulado e está fora do quadro de referência da maioria das pessoas. E ainda assim, para mim, foi um processo natural da missão de recuperação de memória para a qual eu estava preparada. Disciplina. Meus circuitos congestionaram com muita informação durante os estágios iniciais do aprendizado. A minha saúde física sofreu. Isso foi agravado pelos 2 gatos, Frank e Lucy, a quem eu era alérgica. Nesse primeiro ano, lutei muito fisicamente e comecei a aliviar minha dieta para dar espaço ao processamento do conhecimento. Por esse motivo, Votan enfatizou a disciplina diária, tanto no corpo quanto na mente. O corpo tinha que ser cultivado e tratado como templo de transformação, caso contrário, iria queimar. No início, não foi fácil acordar às 4 da manhã e meditar. Bebi uma xícara de café? Sim, ainda bebia isso. E depois fazia meditação de Dzogchen, relaxando a mente de volta à fonte, dissolvendo meus pensamentos com a expiração. A meditação foi essencial nesse processo, pois permitiu que a mente não conceitual tivesse tempo para respirar e se experimentar a parte do discurso incessante da mente condicionada. Eu estava no processo de desprogramar condicionamentos antigos e aprender novas informações em alta velocidade, e havia uma sensação de que eu estava sendo religada de dentro para fora. A meditação da manhã era seguida pela contemplação dos códigos diários da ordem sincrônica, seguida pelo yoga. Esses códigos liberavam muita memória dentro de mim. Eles forneceram uma lente para ver o dia e tomar consciência da sincronicidade. Nós 3 tomávamos café juntos, geralmente café, frutas, iogurte e granola. Na sequência, passeávamos pela natureza e havia um rio que corria e trilhas arborizadas bem perto da casa, com ursos, cascavéis, esquilos e pássaros. O Votan era parcial em relação aos corvos e os considerava um de seus guias espirituais, animais. É interessante que um grupo de corvos seja chamado de conspiração. Numa ocasião, enquanto caminhava sozinha bem adentro da floresta, fiquei absorta em meus pensamentos quando ouvi um barulho alto de trituração. E um enorme urso pardo desceu pelo caminho da floresta bem na minha frente. Ele estava em suas patas traseiras e eu podia sentir seu espírito poderoso misturado com meu próprio medo. Lentamente dei um passo para trás e depois me virei e andei devagar, rezando por misericórdia. Depois disso, nunca mais me arrisquei tanto na floresta. A melhor parte do dia era a transmissão da história cósmica da tarde, que nos transportava para outros horários e lugares. Era como sincronizar uma estação de rádio específica, que nesse caso era o canal GM108X. Esse era um canal multidimensional e universal que transcende todos os dogmas, preconceitos, raças e religiões. Esse é o canal de nossas origens cósmicas e da história esquecida da harmonia. A ênfase era primeiramente no cultivo de uma mente discernente. Havia vários tipos de critérios simultaneamente, como lógica, espiritual. A importância foi enfatizada na compreensão do que estava sendo dito, como foi dito e em que contexto estava sendo dito. Esses eram importantes valores mentais críticos no desenvolvimento da mente, percepções e atitudes em relação ao mundo. Votan me incentivou a examinar e questionar tudo o que me foi apresentado, para aprender a avaliar no contexto de diferentes pontos de vista.
Aprender a operar com múltiplas perspectivas simultaneamente era muito importante. Uma das primeiras coisas que ele me ensinou foi como experimentar o nada no meio de uma atividade diária. Isso é conhecido como misturar mente com espaço. A base da percepção clara, ensinado a ele por seu professor Chogyan Trungpa Rinpoche. Antes de praticar meditação, minha mente corria desenfreada, resultando em ataques de ansiedade severos e todo tipo de outras frustrações. Processo diário. Nessas transmissões iniciais, fiz anotações manuscritas dos principais ensinamentos, mas na maioria das vezes eu apenas ouvia e absorvia. Após o tutorial, eu passava algumas horas refletindo e fazendo anotações de meu entendimento e perguntas sobre o que eu não entendi. O conhecimento tinha uma ressonância familiar, mesmo que eu não pudesse entender isso com a minha mente. Não havia nenhum outro lugar na Terra que eu preferia estar. Um grande calor e uma sensação de inteireza inundariam meu ser ao trabalhar com o conhecimento. Esse sentimento foi acompanhado por um grande entusiasmo, admiração criativa e desejo de saber ou lembrar de tudo. Após minha sessão diária de história cósmica, descansava um pouco e depois encontrava Lloydine em seu quarto. Fiquei honrado por ela querer que eu tivesse um tempo igual com ela e com Votan na transmissão da história cósmica. Ela falou muito de seus primeiros anos e trabalhamos para traçar padrões desde a infância. Ela havia crescido no condado de Marin e estava próxima de sua mãe Maya, mas não tão próxima de seu pai Lloyd, que era alcoólatra e com quem passou grande parte de sua infância. Ela falou sobre como ela foi intimidada na escola por um grupo de meninas que formaram um clube contra ela. Ela estudou dança e tornou-se praticamente budista, casando e tendo 2 filhos. Ela tinha 37 anos quando conheceu José Arguelles, um retiro silencioso de 10 dias no Rocky Mountain Dharma Center, no Colorado, em 1981, e com ele se casou 2 anos depois. Eles encontraram compatibilidade com seus divórcios mútuos e cada um deles teve 2 filhos, um menino e uma menina. Em 1987, tudo mudou com a convergência harmônica, seguida pela morte do filho de Votan, Josh, 10 anos após o casamento. Lloydine estava viajando pelo mundo com José como mensageiro de um novo tempo, enquanto ele se realizava em sua missão. Ela reconheceu que havia perdido sua própria identidade. Quando me mudei, nós 3 concordamos que o foco principal deveria estar na cura de Lloydine, pois ela estava cronicamente doente com bronquite por muitos anos. Nós a encorajamos a descansar mais, mas era um desafio para ela ficar quieta, talvez por causa de anos de constante movimento. Nós 3 fizemos uma limpeza de 12 dias com sucos de vegetais verdes, água e chá de ervas. E essa foi uma boa experiência de união. Votan disse que há algum tempo se preocupava com o fato de que os anos de viagem teriam afetado sua saúde física e mental. Lloydine disse que estava num estágio de sua vida em que estava pronta para parar e desfrutar da sua família e ser avó, o que era compreensível. E após os anos de viagem, né? Votan me encarregou de cancelar todas as viagens e assumir as comunicações. Ele até anunciou publicamente que eles estavam se aposentando, mas não mencionou o motivo. Transmissão ativada. Meus pontos de referência convencionais estavam derretendo à luz da minha nova vida, que girava em torno da sessão da transmissão diária. Durante essas sessões, a sala ganhou um brilho dourado, enquanto a energia sobrenatural banhava a sala. Nós éramos Votan e Rainha Vermelha, forças arquetípicas de um grande filme cósmico. Vermelho é a cor da iniciação, e Rainha refere-se à matriz feminina, há muito reprimida pela história. A equalização do masculino e do feminino foi a chave que acionou a ignição. Votan escreveu em seu relatório Rinki lunar. A tumba da Rainha Vermelha era tão não inscrita quanto do grande Pakal era. Embora ambos contivessem uma máscara e um tubo de telectonon, o significado dos inscritos e dos não inscritos era que, como aprendiz, a Rainha Vermelha deveria receber o conhecimento de Votan em sua totalidade e de uma forma consistente com o conhecimento Maia Galáctico,
conforme incorporado no grande Pacal e seu legado profético. As sessões de história cósmica trouxeram a sensação de estar conectada a algo tão vasto e magnífico que todo o resto empalideceu em comparação. Em algumas ocasiões eu olhava para Votan apenas para ver uma grande vibratória ou matriz de energia eletrizante pulsando através dele. À medida que nossa ressonância aumentava, sentávamos diante um do outro e dissolvíamos-nos em nós mesmos, permitindo um ao outro ver um desfile de personagens passado, futuro e presente. Parecia uma ocorrência natural quando estávamos num campo de maior confiança, sem filtros ou distorções. Votan aplicou todo o seu conhecimento como professor universitário para mim. Ele tinha uma formação eclética e aprendeu com muitos grandes professores de uma grande variedade de estilos e tradições. Ele me disse que, para o meu estilo único de aprendizado, começaríamos com os ensinamentos mais avançados e trabalharíamos para trás. Foi uma educação intensa sobre todos os assuntos imagináveis, e no plano inicial ele escreveu: como esses programas de treinamento, a Rainha Vermelha está aprendendo intensa sincronização yogi e ligação telepática enquanto recebe instruções completas em todos os aspectos da história cósmica, incluindo, embora de forma alguma limitada, os códigos da ordem sincrônica. Princípios de design de sistemas completos, modelos bipsíquicos e astrofísicos tridimensionais, princípios do Dharma, arte cósmica e sagrada, história, filosofia e princípios de organização, religião comparada, estruturas simbólicas, modelos psicológicos de comportamento e métodos de pesquisa. Como objetivo de reformulação da base do conhecimento humano, como reflexo de uma ordem puramente sagrada 13 e 20. O treinamento é exaustivo e requer facilmente um ciclo de 11 anos. Quando o treinamento estiver concluído, os fundamentos da UR deverão ser estabelecidos e a base noosférica de conhecimento e comportamento estará pronta para ser liberada para o benefício de todos os seres. No momento, não sabíamos o que faríamos com todo o conhecimento que surgisse. Cada transmissão diária era como uma bela flor que, no seu conjunto, formava um buquê brilhante num novo arranjo. Foi apenas no meio das 260 sessões consecutivas que decidimos colocar esse conhecimento numa série de 7 volumes que seriam conhecidos como Crônicas da História Cósmica, como parte da disciplina, que concluiríamos um volume por ano, de 2005 a 2011. E o próximo capítulo, o capítulo 8, se chama Caldeirão Alquímico. Acenderam uma vela, lançaram uma sombra. E eu te vejo, então, na leitura do próximo capítulo, Ser Humano Nosférico. Receba essas ativações, porque você está iniciando no coração no tempo.